Vamos falar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma figura sempre apagada, né, sem carisma, mas que viveu uma semana de manchetes e holofotes. E ele falou um bocado em coletivas quase que diárias. Aí primeiro veio a público que o senador mineiro articula a aprovação de um projeto para limitar o poder presidencial de conceder indulto. Aí na terça ele se reuniu com o presidente do STF, Luiz Fux, e saiu do encontro garantindo a blindagem dos ministros do Supremo. Em relação a impeachment, eu inclusive tomei o cuidado de instalar uma comissão de juristas no Senado Federal para poder reavaliar a lei do impeachment, que é a lei de 1950, então, portanto, muito anacrônica, com tipos de crimes de responsabilidade também muito ultrapassados. No que toca ao Senado, que a prerrogativa é de apreciação de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, não se pode fechar a questão, hora alguma, em relação a isso. Mas é preciso ter critérios, é preciso ter fato, justa causa, adequação, tipicidade em relação à lei que prevê os crimes de impeachment, e até aqui não enxerguei absolutamente nenhuma concretude que justifique impeachment de ministro supremo. Por isso, até aqui, rejeitei os pedidos que foram apresentados, inclusive um pedido apresentado pelo próprio presidente da República em relação ao ministro supremo, que foi por mim rejeitado e arquivado. No dia seguinte a essa fala, uma quarta-feira, Pacheco enterrou o requerimento do senador Eduardo Girão com 30 assinaturas para ouvir as explicações do ministro Alexandre de Moraes sobre inquéritos tocados por ele, Alexandre de Moraes. Durante a semana, nas coletivas, Rodrigo Pacheco ainda encontrou espaço para criticar as manifestações de 1º de maio pela liberdade, né, falando em discurso antidemocrático. Aí, na sexta, com a viagem do Bolsonaro ao exterior, ele foi presidente, Rodrigo Pacheco, por um dia. Em mais uma coletiva, questionado sobre uma auditoria que Bolsonaro pretende contratar para a eleição, o Pacheco se saiu da seguinte forma. Eu considero que a responsabilidade pelo processo eleitoral cabe a uma justiça especializada no Brasil, que é liderada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e tem uma estruturação Brasil afora, que é a Justiça Eleitoral. A ela cabe a confiança dos brasileiros e da sociedade sobre a rigidez do processo eleitoral, de processo de apuração das eleições. Houve por parte do TSE uma iniciativa muito louvável, que foi da participação da sociedade, de instituições, para a demonstração da transparência do processo eleitoral. Desse comitê fazem parte diversas instituições, inclusive o próprio Congresso Nacional, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, e isso é digno de nota, que é, a partir do momento que há algum questionamento, ainda que sem justa causa, sobre a lisura do processo eleitoral, é bom que se dê a transparência sobre esta lisura do processo eleitoral. Então, quanto a isso, a responsabilidade é do TSE, evidentemente que não cabe a nenhuma entidade privada ou outra instituição a participação na contagem ou em recontagem de votos, porque isso é um papel da Justiça Eleitoral. Não há motivo razoável e justa causa para poder se questionar a rigidez das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. Fiuza, tudo indica que com Rodrigo Pacheco à frente do Senado, a gente não terá abertura de processo de impeachment contra nenhum senador e o nosso processo eleitoral, como ele próprio diz, será o melhor do mundo, o mais seguro do mundo, Fiuza. É um personagem tão estranho, né? Tão patético esse Rodrigo Pacheco, que eu tenho pensado o seguinte, Lacombe, os mineiros votaram nesse personagem para se livrar da Dilma, né? E eles elegeram uma outra Dilma, né? O Rodrigo Pacheco é uma Dilma. Se você olhar as declarações, é claro, a Dilma é um personagem ali mais caricato, né? Nas maneiras, ela para a frase no meio, né? Tem todo aquele acessório de diversão que o Pacheco não tem. O Pacheco é mais chato, mas se você olhar o discurso dele, é uma Dilma. Ele não fala nada de consistente nunca, está na cara que ele virou guarda-costas do Supremo. Esse requerimento proposto pelo senador Eduardo Girão, que ele embargou, ele não deu nenhuma, ele não explicou por que ele embargou. Era uma iniciativa republicana, saudável, tirando inclusive o que pode haver de estigmatização, né? No fato de você
colocar em votação um impeachment de um ministro do Supremo, que seria, na verdade, para você discutir um processo, supostos desvios de conduta e tal, e aprovar ou não. Mas esse requerimento, liderado pelo senador Girão, retirava justamente esse estigma e trazia uma oportunidade muito saudável e democrática, que era trazer esse ministro Alexandre de Moraes, que está envolto em controvérsias, e não só daqueles que ele persegue, por parte daqueles que ele persegue, mas de toda a sociedade, de gente acima de qualquer suspeita, de juristas que o respeitam e até o admiram. Ele está envolto em controvérsia. Então, seria normal na democracia, um avanço, inclusive, o ministro ir ao Senado falar sobre o que tem feito e ser perguntado democraticamente pelos parlamentares, como fazem ministros de Estado do Poder Executivo. Mas o senador Pacheco, ele sepultou isso na marra. Ele não explicou por quê, e ele, evidentemente, não sabe por quê. Ele só sabe que ele precisa contentar os ministros do STF. Isso não é uma teoria minha, isso é uma constatação. Toda a parte de retórica do STF, que é indevida, porque a Suprema Corte não é para discurso, é para julgamento, toda essa parte de retórica, que é sempre voltada contra o Palácio do Planalto, ela é 100% endossada pelo senador Rodrigo Pacheco. Ele está sempre nessa. O 1º de maio, as manifestações numerosas por liberdade contra os excessos do Supremo e, em grande medida, em apoio ao presidente Bolsonaro, ele vai e tira um dilmismo lá da manga, né? Assim, né? É antidemocrático, etc. e tal. Isso tudo, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente poderia estar diante de um personagem, né, de um político ardiloso e perverso nos seus propósitos, mas nem isso ele é. Ele não tem sofisticação alguma. Ele nessa postura política, de politicagem, né, de baixa política dele, existe uma forma grosseira de agir. Então, ele aproveitou essa interinidade na presidência da República de uma maneira, digo de novo, seria exatamente como seria uma ação de uma Dilma. Ele vai lá, em um momento em que, se ele fosse um ardiloso competente, ele seria discreto nesse momento, né? Deixa eu não dar bandeira, deixa eu não dar na vista, né, aqui as bandeiras que eu estou carregando indevidamente. Mas ele foi lá falar sobre a grande controvérsia, que é uma conduta da justiça eleitoral, é uma justiça eleitoral que não reconhece a vulnerabilidade, que é fato do sistema, o que já é uma suspeição em si, e o presidente da República, como um chefe de poder, preocupado com a lisura das eleições e agindo totalmente dentro das 4 linhas, um partido para o qual ele passou para a eleição falando em auditoria, em pedir uma auditoria, já que não passou no Congresso o voto auditável, que seria essa mesma finalidade. Então, está tudo certo aí, está tudo... É uma discussão da sociedade pela segurança eleitoral. E ele vai lá e toma o partido, né, investido da interinidade de presidente da República. Ele vai lá e toma o partido do STF, do TSE, de uma maneira grosseira, dizendo que não cabe essa discussão, que está tudo bem, está tudo garantido pela Justiça Eleitoral, que não está, porque a conduta da Justiça Eleitoral não está sendo suficientemente transparente, democrática. Eu não quero alongar, mas tem todo... O Constantino e a Ana vão falar, mas tem toda essa questão das centenas de questões levantadas pelos técnicos do IME, do ITA, a serviço do Ministério da Defesa, que faz parte dessa comissão de transparência, tudo dentro da lei. Quem criou a comissão de transparência foi o TSE, que vieram pedir e o TSE não responde nunca, o TSE demora. Agora parece que estão dizendo que não há problema em dar publicidade a essas questões, mas demoram tanto porque é tudo, evidentemente, para a sociedade muito suspeito, e o Rodrigo Pacheco se coloca realmente hoje como
um ativista, né, por interesses políticos do Supremo, que não são os interesses institucionais do Supremo, e isso está na cara de todo mundo. Pois é, eu fico aqui tentando entender por que o Rodrigo Pacheco é tão condescendente, tão submisso, tão amigo do Supremo Tribunal Federal, e se você já pesquisou, viu que ele não tem processos contra ele, como vários deputados, como vários senadores têm, mas ele tem processos lá no STF, né, como advogado. O escritório de advocacia dele tem processos bilionários no STF. E aí eu não sei quem vai agora, Constantino. Constantino, não sei se a gente pode... Não vamos dizer que isso tenha, que seja a causa principal para esse tipo de atitude do Rodrigo Pacheco, mas que a gente fica desconfiado, porque são bilhões e bilhões que ele tem em jogo lá no STF, defendendo empresas responsáveis por rompimento de barragem em Minas Gerais. A gente fica meio perdido, mas é um comportamento que merece as nossas críticas. Não, sem dúvida, Lacombe. Veja, esse conflito de interesses ele passa batido pela imprensa militante, que está adorando esse discurso do presidente por um dia, Rodrigo Pacheco, né? Está adorando. Aliás, agora mesmo, enquanto falamos, ele estava ao vivo numa outra emissora aí, né? Dando entrevista, batendo bola, né? Levantada de bola, cortando, para poder fazer esses discursos contra o presidente Bolsonaro, e é disso que se trata. Vamos colocar em português muito claro aqui, né? Rodrigo Pacheco, meu xará, é um fanfarrão. Ele é um fanfarrão. Ele tem essa postura muito presidencial, né? Essa coisa da fala empolada. Só que isso cansou, porque as pessoas sabem que quando você espreme, não tem conteúdo. O conteúdo é farsesco, né? É proteger aquilo que não pode ser protegido, defender o indefensável. Então a única coisa que eu posso dizer sobre o Rodrigo Pacheco é que espero que ele tenha aproveitado bem esse seu um dia de presidente, porque ele tinha ambições, né? Chegar a aventar o nome dele para a terceira via ali, o Kassab costurando, né? E tá aí, né? O máximo que ele vai conseguir da cadeira que ele ambiciona do Bolsonaro foi esse diazinho aí de presidente. Agora veja, vamos às falas em si. E sobre o conflito de interesse, Lacombe, eu não quero também dizer, não quero ser leviano dizer que é isso. Ele já é um cara muito rico, ele vem de família rica, ele é empresário, ele tem muito dinheiro. Mas a gente sabe que para essa turma nunca é suficiente, eles sempre querem mais e mais poder. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que ele gostou do personagem, do papel, né, que o sistema preparou para ele, que vai ser alguém que vai falar bonito em nome daquilo que é horroroso, que é sujo, né, para tentar derrubar o presidente Bolsonaro. E aí fica para mim uma reflexão aqui que eu queria compartilhar com todos que nos acompanham hoje. Eu vi até o meu amigo Leandro Ruschel levantar isso hoje, né? Eles começaram a falar demais e com muita desenvoltura, apesar dessa fala, dessa postura, né, tão elegante, tão rebuscada, institucional, né? Eles começaram a falar muito em golpe. Tudo é golpista, até mesmo como o Fius apontou, uma manifestação claramente pacífica de brasileiros patriotas que foram à rua pedir respeito à Constituição, liberdade, né? Tudo isso virou golpista. Então, quando a turma de lá, quando esse sistema, que na falta de um nome melhor, vamos falar da turma da esquerda, né? Já para polemizar um pouquinho, mas quando essa turma, a turma dos privilégios, a turma dos mamatas, a turma dos esquemas, quando essa turma começa demais a falar uma coisa, você desconfia que é o que eles estão preparando. Porque eles aprenderam isso sim direitinho com o Titio Lene, né? Acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz. Então eles estão falando demais de golpe. Eles estão querendo interromper um desejo, um anseio, uma demanda absolutamente normal, racional, razoável da população, ou de uma boa parcela da população, por mais segurança e transparência no sistema eleitoral. E com base em fake news, que o Rodrigo Pacheco endossou. Não, o TSE é o órgão muito mais... Deixa eu tentar imitar a postura dele, né, para ser mais convincente na forma. É muito importante que nessa hora o TSE, que é o órgão competente, possa fazer o controle, porque, claro, e blá, 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 só que tem uma coisa. Quem foi que espalhou, por exemplo, que voto impresso era voto em papel? Foi a turma do TSE, que tinha no site deles dizendo o contrário. Quem foi que fez ingerência legislativa, ignorando a independência entre os poderes, para tentar barrar uma PEC no legislativo a favor disso? Então, veja, esse TSE atirou no mensageiro quando o presidente Bolsonaro e o deputado Felipe Barros levaram a informação pública que o sistema inviolável, segundo Barroso, foi violado. E o hacker passeou meses lá. E não era sigiloso esse inquérito policial. Não era. Isso já ficou claro.
Então atiraram no mensageiro e não deram resposta em relação ao principal, que é o conteúdo, que é a essência do que foi, abre aspas, vazado. Então esse TSE vira e fala, la garantia sou eu, e vem o presidente do Congresso brasileiro dizer, sim, o TSE disse que a garantia sou eu e temos todos que confiar, porque é disso que se trata e ponto. E quem diz o contrário, ou pede transparência, é golpista. O Rodrigo Pacheco, dá licença, mas você é um fanfarrão e ponto final. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o deputado federal Felipe Barros, que foi o relator da PEC, né, que tentava, né, que o Brasil tentou que o Brasil adotasse aqui o voto impresso auditável. A gente lembra que o nosso sistema é muito antigo, urnas de primeira geração, e só 3 países usam esse sistema no mundo, Bangladesh, Butão e Brasil, é o BBB. Então, daqui a pouquinho, o deputado Felipe Barros vai falar com a gente sobre transparência nas eleições, sobre lisura nas eleições. Ana, seu comentário sobre a atuação, o comportamento do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Muito pouco a acrescentar. Acho que o Fiuza e o Constantino falaram basicamente tudo, voto com os meus colegas. Só dizer que, primeiro que essa jabuticaba chamada TSE não existe em lugar nenhum do mundo, né? Só no Brasil que temos essa jabuticaba aí, que come bilhões de reais por ano. E para quê? Né, para absolutamente nada, para situações eleitorais que os estados poderiam tomar conta, o executivo poderia tomar conta, enfim, mais uma jabuticaba para levar o nosso dinheiro. Aí o Pacheco disse que na comissão de transparência eleitoral, a comissão de transparência que colocou sob sigilo os relatórios que não foram para lá sob sigilo das Forças Armadas, que aí o Ministério da Defesa teve essa semana que dizer, vem cá, qual é que é, TSE? Vocês vão deixar isso sob sigilo por quê? Se é uma discussão saudável e a nação brasileira quer saber das recomendações que nós fizemos para o aprimoramento do nosso sistema eleitoral. Essa comissão de transparência, ninguém sabe, né, o que há de transparente ali. O Pacheco fala da participação da sociedade, mas quando a sociedade participa, como Constantino disse, e questiona, que faz questionamentos pertinentes, é chamada de golpista, manifestações golpistas, perguntas golpistas, que querem implodir os pilares da democracia no Brasil porque estão perguntando demais sobre o sistema eleitoral. No entanto, golpismo é quando 2 poderes se reúnem a portas fechadas e um terceiro não está lá dentro. Como o senhor Pacheco, essa semana, se reuniu com ministros do STF para falar sobre a democracia brasileira. Onde estava o representante do Poder Executivo nessa reunião? A portas fechadas, senhor Rodrigo Pacheco. Que democracia é essa? Não, porque temos que salvar a democracia e todas aquelas platitudes que estamos muito cansados. Aí ele fala que para prosseguir com processos de impeachment, que é preciso tipicidade e concretude. Ora, senhor Rodrigo Pacheco, inconstitucionalidade, rasgar as páginas da nossa Carta Magna é o quê? Inconstitucionalidades, ilegalidades sendo perpetradas dia após dia, após dia, após dia, o Senado completamente de joelhos para essa afronta, aí sim, a nossa democracia e as bases da nossa república. E o senhor vem falar enquanto não houver tipicidade e concretude, pelo amor de Deus, eu vou além, né, do que o Rodrigo disse aí, o Constantino disse sobre o Pacheco. Rodrigo Pacheco é um covarde, como presidente do Senado, como também protetor da nossa Constituição e que foi eleito pelo povo, ele deveria sim colocar essas inconstitucionalidades para serem julgadas no plenário do Senado, como uma casa representante do povo, e não se acovardar nesse silêncio e nessas platitudes todas que ele vem discursando aí, exatamente para proteger, para ser guarda-costa do STF.